E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui, João Renato, para falar um pouco sobre uma coisa que atualmente é muito importante para a gente, que é a comunicação, é o trabalho em grupo, é conseguir se comunicar sobre algum tema com as outras pessoas, né? É muito comum você ver uma pessoa que é muito inteligente, só que às vezes ela é uma pessoa tímida, que não consegue se comunicar muito com o grupo e tem um pouco de dificuldade nesse aspecto, né? Então, eu vim trazer aqui um pouco das melhores estratégias, o que você pode fazer para poder melhorar, né, nesse critério que eu fui aprimorando com o tempo. Primeira coisa é a confiança. Você tem que entender que tudo o que você está apresentando tem que ser uma matéria que você sabe. Não é uma questão de decorar, não é uma questão de você ler. É algo que você sabe, é uma matéria que você estudou e você sabe explicar para alguém. Então, toda vez que eu vou ter algum trabalho, eu penso, se eu fosse explicar isso, sei lá, pro meu primo que tem 10 anos e ele não tivesse entendido, só que eu explico de uma forma diferente, ele entendeu? Significa que eu tô tão bem, tão aprimorado nesse conteúdo, que consigo explicar de diversas formas. Isso é uma coisa que mostra que você tem esse conhecimento, que você tem esse conteúdo muito bem desenvolvido na sua cabeça. Outra coisa é não ficar ansioso, né? Porque de qualquer forma vai ter apresentação e quando você for apresentar, não pensa assim no que pode dar de errado ou o que pode dar de bom, fica neutro, né? Pensa, aqui eu tenho meus slides, é isso que eu vou apresentar, aqui tem a maioria, talvez meus amigos, né? Eu sou palestrante, eu tô aqui para ensinar, né, agora. Então é assim que você tem que pensar. Não pensa como alguém que pode te julgar, alguém que vai rir da sua apresentação, mas sim alguém que vai te parabenizar depois por você ter estudado e entendido do seu conteúdo. Outra coisa que eu acho muito importante, né, que eu já tinha também falado, é os slides. Então os slides, na minha visão, tem que ter muita pouca escrita, quase nada. Por quê? Quem vai explicar as coisas é você. Então o que eu recomendo ter? Bastante imagem. O máximo uma legendinha tal para te ajudar. Por quê? A gente fala sobre o Egito, você está falando dos faraós. É muito melhor você colocar uma imagem das pirâmides, como por exemplo os faraós eram mumificados, do que você ir lá ler, ficar de costas para classe, sabe? Não fica legal. Traz aquele ar, né? Então a utilização da entonação, né, dos recursos da voz é muito bom. Trazendo as pessoas a perguntarem, né, para si mesmas, a reflexão, né, para que elas conectem pontos na sua apresentação é a coisa mais importante. Outra coisa que eu também acho extremamente importante é a visão. Muita gente quando vai apresentar fica olhando para cima, para o teto, para o chão. Não recomendo. O que eu acho que você deve fazer é olhar para a classe, né, utilizar os braços, né, então gesticular. Por quê? Porque isso também dá uma forma para a pessoa, para ela ficar mais centrada naquele tema. Olhar para o professor, contar as coisas é importante, mas especialmente para a sala, né, ou para quem você estiver apresentando. E aí, por fim, a gente vê um dos tópicos que, assim, muita gente não faz, e por isso que, às vezes, tem uma apresentação média, né, às vezes mais, mas não pode chegar no 10, às vezes, que é o destaque. Então, quando você vai ter uma apresentação, você tem que ter um destaque. Você tem que fazer algo que a pessoa vai falar, mano, essa apresentação, ela é muito acima do que a gente estava esperando, né, que é uma coisa que eu chamo de elemento surpresa. Então, por exemplo, obviamente, né, depende das condições e tal, mas todo mundo tem alguma coisa. Então, por exemplo, a gente está falando sobre mitologia egípcia, né, que eu tive uma apresentação agora recente sobre. Então, por exemplo, se você comprar alguma coisinha relacionada, então, por exemplo, esse chapéu aqui, ó, eu tenho do faraó e apresentar, ou alguma coisa relacionada ao tema, então, sei lá, é a nórdica, traz o martelo do Thor, por exemplo, sabe essas pequenas coisinhas que fazem a diferença? Isso faz com que a pessoa, tipo, se impressione muito com o seu trabalho. Obviamente que se eu usar isso, o teu martelinho, eu vou ficar muito mais nervoso e provavelmente as pessoas zoem mais. Só que você tem que saber controlar, você tem que ter calma, entender que você sabe todo o conteúdo e vai dar tudo certo, tá bom? Ver o tempo, né, que dá a sua apresentação, para não falar nem muito pouco, nem muito tempo. E assim você consegue fazer uma ótima apresentação com bastante confiança e pontos positivos. Fechou? Então, pessoal, é assim, né, que são minhas dicas para vocês terem uma boa apresentação e arrasarem. Espero que eu tenha ajudado e virão mais vídeos, né, em breve. E por isso vamos continuar em frente nisso. Valeu!